Fala pessoal, a entrevista hoje tem um gostinho especial aqui diretamente de Los Angeles, em bairros distintos, cada um na sua casa, respeitando aí esse distanciamento social. Estamos aqui com o César Cabral para falar um pouquinho do Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. Hoje ele não é o mesmo. Mudou muito, mas muito. O meu desenho mudou. Você acorda um dia que você não tá bom, não tem como pensar uma coisa legal e tal. Então, deixa pra lá. Você tá rindo do quê, hein? Oh, ele nos viu. Escapei, sempre escapo. Isso aqui é um gibi, é um moleque, tudo truque. Bob! A profecia está acontecendo, Bob! Punk's not dead. Eu vou matar o Bob Cuspe aqui. Bob Cuspe. Já se sabe quando ele vai morrer. Tá me tirando, seu velho! Então, você não vem? Ele em Beverly Hills, eu aqui em São Pedro, nos juntando para falar um pouco dessa obra que está aí na corrida do Oscar e agradecer demais aí, César, que você aceitou o nosso convite. Olá, tudo bem? Bem, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade de falar do filme, conversar com você, contar um pouquinho da nossa história aí durante a produção do filme. Maravilha. Olha, o primeiro longa-metragem já é um marco na nossa carreira, né? E logo assim já estrear indo correndo para o Oscar, rapaz. Deus te abençoe aí, viu? Todos os santos. Eu queria que você, pensando assim na sua trajetória, o que é que te levou ao Angeli e essa decisão de explorar um personagem como o Bob Cuspe? Como é que você chegou nesse lugar, nessa decisão de fazer um primeiro longa sobre isso? Sim, eu acho que, para falar um pouco do filme, minha história começa num curta-metragem que eu fiz em 2008, que chama Dossiê Rebordosa, que foi um curta que já tinha uma proposta de misturar uma estrutura documental em animação em stop motion. É um filme, o Dossiê foi um curta que eu fiz uma sequência de entrevistas com a Angeli, com outras pessoas ligadas ao Angeli, para tentar entender o que leva um autor a matar a sua personagem, né? Para quem não conhece, o Angeli matou a Rebordosa, que era um clássico dos anos 80, publicava na Folha de São Paulo ali nas tirinhas diárias, e ele, um dia cansado, nunca explicou muito bem, ele foi se autodesenhando nas tirinhas, até que ele mata, joga ela na ponte no Rio Tietê, e nunca mais voltou a desenhar. A ideia do curta surgiu aí, eu comecei a fazer entrevista com pessoas ligadas a ele nessa época, e o filme acabou tendo uma circulação muito boa pelo Brasil, por festivais internacionais, e eu acabei me aproximando mais do Angeli, e numa conversa, estava um dia sentado com ele, batendo um papo, assim, ele falou, olha, eu acho que o Bob Cuspe é um personagem que daria um longa, sabe? Assim, a gente estava falando, ele comentou, assim, quando ele falou isso, eu ficou muito na cabeça, né? Putz, cara, um longa de animação, né? Porque pensar em longa de animação, eu acho que é pensar numa produção que vai te tomar 5, 6 anos de trabalho, né? E eu nunca tinha me aventurado nesse universo de longa, né? Meu primeiro longa. Os curtas você acaba fazendo dentro de uma estrutura com uma equipe reduzida, né? Eu dirigia, eu animava, estava envolvido no roteiro, na montagem, aquele processo que você acaba participando de várias etapas dentro de uma produção. Sim. Mas foi ali que nasceu foi a partir dessa conversa que eu comecei a pensar. A gente estava no momento tinham vários editais, a produção cultural no Brasil estava num momento muito bom, assim, tinha editais específicos para animação, mas tinham vários editais para longas, e a gente começou aos poucos captando dinheiro para a produção, né? Então foi um trabalho que começou mais ou menos em 2012, né? Para ter uma ideia, são quase 10 anos de trabalho, assim, da ideia inicial. Nossa. Isso no Bob Cuspe especificamente ou já desde da Rebordosa?
no Bob Cuspe. A Rebordosa eu comecei em 2005, mais ou menos, terminei o filme em 2008, e o Bob, a primeira ideia de começar a rascunhar um roteiro foi de 2012. É claro que a gente entrou em produção em 2017, né? Teve um percurso, a gente acabou fazendo outros trabalhos no meio desse caminho, mas em 2017 a gente entra de cabeça na produção do filme, já tinha captado e levantado o orçamento necessário para produzir, e a gente teve um ano mais ou menos de pré-produção, que é quando você organiza, planeja não só roteiro, mas a animação exige storyboard, animatic, a construção dos personagens e dos cenários, e depois a gente ficou uns 3 anos em produção real, né, em estúdio de filmagem. Assim. Nossa. Mais um ano de pós aí no meio do Covid também. As pessoas não têm noção, né? Elas veem o produto final e vêm com suas críticas, como aquele filme bate nelas, né? Mas realmente essa parte do processo é laboriosa, né? É encantador, mas também um desafio assim de você saber bastante o que você quer. E eu particularmente tive uma experiência muito boa com o filme. Eu hoje vou fazer aquela pergunta que eu fiz lá no debate, dar umas avessas aqui nessa entrevista, porque eu imagino que muitas dessas perguntas que a gente faça acabam se repetindo, né, naturalmente. Eu queria saber se tem alguma temática ou alguma coisa que você sempre teve vontade de dizer a respeito do processo ou do filme que ainda não foi perguntado, que ainda não teve a oportunidade de falar a respeito. Bem, olha, tem umas coisas que são... claro que a gente entra um pouco no processo técnico, né? Assim, que muitas vezes não interessa, é o que você falou, o que fica no final é o filme realizado, mas eu acho que a animação ela tem um percurso de produção, ainda mais a animação stop motion, que é esse processo artesanal de construir cenários, construir bonecos, buscar realizar a animação de uma maneira física, né? Não através de um computador ou usando um 3D. Eu acho que o stop motion tem essas questões que são muito interessantes, assim, desde o processo que para ter uma ideia, a gente animava em média 2 segundos por dia, né? É um processo realmente artesanal. Eu penso também que as referências que eu tive para o filme, que no final são referências da nossa vivência, né? Não só cinematográfica, não só dos quadrinhos, mas assim, tem coisas que muitas vezes estão, de certa maneira, inconscientes, né, na gente, e que depois você fala, nossa, eu pensei aquilo, ou fiz aquilo, talvez por essa referência, quando você revê um filme. Dando só um exemplo, né? Uhum. Eu tenho uma cena do filme, que é o Angeli, quando ele encontra a Laerte, em que eu fiz um traveling, que é um tilt, um traveling com zoom, né, que você faz o movimento e o personagem aproxima, que eu tinha muito claro que eu queria fazer aquela cena. E esses dias eu estava reassistindo Poltergeist, sabe, o primeiro dos anos 80, que eu vi criança, e eu vi uma cena muito parecida, sabe, assim, e daí eu fiquei pensando, nossa, como esse filme me marcou quando eu assisti, assim, sabe, pô, sei lá, tinha 9, 10 anos, vi escondido dos pais, né, filme de terror, assim. Uhum. E essas coisas ficam, né, dentro da gente ali, em algum lugar, que às vezes eu acho que isso, quando a gente está realizando, isso vem e é colocado no que você está realizando, né? É muito interessante pensar, além do que, fora essas referências claras, ou às vezes consciente ou inconsciente, que a gente vai descobrindo, tem muita coisa que as pessoas citam filmes que viram, que eu nunca pensei neles, sabe? Assim, sabe? É engraçado, né? Porque você desenvolve uma coisa, mas você mostrar um filme é contar com o background do espectador também, né? Com as referências que ele tem e o que ele tira a partir do que você fez, né? Então, Sim. é muito legal isso, porque você vai descobrindo muito, né? Com o filme, a cada conversa que a gente tem com as pessoas que assistem, assim, você enxerga mais do que você fez, né? E também começa a ter uma visão de como esse filme repercute nas pessoas, né? É muito legal. Esses anéis de contato vão aumentando, né? Vai aumentando essa rede de fruição de sentido, até para quem fez É, mesmo, né? pois é incrível, né? É incrível a experiência pós, né? Assim, também. Eles compararam com que outros filmes, assim, lembrou que outras Ah,
experiências? Olha, tem o Mais Estranho que a Ficção, eu não lembro o nome do filme em inglês, que, que é a história de um personagem que vai encontrar o seu autor. Eu confesso que eu vi o filme depois, né? Mas é um filme que para mim nunca bateu, assim, não tem. Mas eu lembro também de filmes punks, referências punks, assim, putz, me fugiu o nome agora, assim, mas tem um filme que eu não tinha assistido, eu assisti depois que um jornalista comentou sobre ele, e eu Aham. falei, pô, tem ali uma coisa trash, no sentido do que é o punk, da forma que é. O Lixo e a Fúria também, que é um documentário sobre os Sex Pistols, do Julie Temple, sabe? É, eu acho que essas coisas a pessoa traz pelo que ela conhece, né? Pelas referências que ela tem, assim. Então, é muito interessante receber isso de volta, né? Porque isso amplia, inclusive, o que a gente fez, né? Nossa, não pensei nada disso, né? Mas eu lembro de um outro curta falando, e isso não está exclusivo ao filme, obviamente, é sempre o que a gente, né? O contato que a gente tem com o trabalho artístico. Eu Uhum. fiz um outro curta que chama Tempestade, e numa sessão, o filme passou no Festival de Sundance, e eu lembro que numa sessão que a gente teve um Q&A, uma mulher começou a falar de Kafka, assim, sabe? E desenvolver um texto que eu falei, cara, eu nunca pensei absolutamente em nada disso, sabe? Assim, mas ao mesmo tempo tem ali uma coisa, né? A pessoa enxerga, né? Tem um viés ali que é muito legal, assim, é muito interessante você compartilhar, né? E também ter essa troca de receber, né? O que a pessoa sente do filme. Essa parte eu acho que mais gostosa, assim, você redescobrir o filme que você fez, né? É, é. E aí você já me falou, já fiquei instigado também justamente em algumas coisas que você falou. Por exemplo, o que significa animatic? Talvez alguém que tenha interesse, que esteja nos Claro. assistindo, né, e tenha esse interesse em stop motion também, já vai também querer saber um pouco mais desse universo. O que significa animatic? Tá. Assim, para ter uma ideia, eu acho que um comparativo, num filme de live action, né, com atores, uma situação de uma filmagem real, o filme acaba se estruturando muito num roteiro, que é retrabalhado, retrabalhado, até chegar o momento em que se filma, que entra em produção. Na animação, a gente trabalha o roteiro, só que em algum momento você começa a desenhar esse roteiro, que é fazer a decupagem. A decupagem é você escolher os enquadramentos, vai ser um plano geral, vai ser um close, né? A linguagem cinematográfica. Uhum. Então, o primeiro passo que existe é fazer o storyboard. O storyboard é esse processo desenhado quadro a quadro, né? Cada desenho que você faz representa o enquadramento que você vai tá imaginando. O animático, o animatic, né, que a gente leva para o português, o animatic é você já começar a rascunhar de maneira muito simples mesmo, é um desenho, às vezes um traço, um rabisco ali, que você começa a fazer o estudo do tempo da animação que você vai construir esse plano. O que eu quero dizer? Imagina que você tem um plano de um personagem andando. Então, Uhum. você já faz uma sequência de desenhos, chaves, como se fosse um rascunho, e coloca numa timeline, num programa de edição, para você já começar a ter uma ideia da duração desse plano. Por que isso tudo? Porque em animação a gente não se dá o luxo de fazer take 1, take 2, né? A gente não se dá o luxo de fazer um segundo a mais de animação. É tão complexo o processo que se a gente fosse dar um segundinho a mais por plano, talvez você gastasse mais 6 meses de produção, né? Então, assim, o animatic você fica lapidando ele depois da etapa do roteiro, é ali que você gasta uma energia para definir exatamente o que vai ter no seu filme. Então, com uma produção muito bem realizada na pré-produção, você entra no processo de filmagem com um controle muito claro do que você precisa animar, do que você precisa produzir. Não significa que no Bob isso foi verdade, que a gente foi... teve vários... teve mudanças, eu acho que natural também, mas você tenta minimizar ao máximo esse desperdício de produção. Então, o processo, que é um processo mais barato do que produzir uma animação, é você produzir animatics. Então, você vai lapidando, testa, funciona, mostra para as pessoas, vê se está funcionando na história como um todo, e aí só então você entra no processo de animação. A gente Entendi. chegou, Lucas, num ponto, só para complementar, em que o nosso animatic, antes de ir para a animação,
ele saía do processo do rascunho e a gente gravava, o diretor de animação, que foi o Thomas Larson, ele atuava antes, ele próprio atuava para que a gente pegasse a imagem dele gravada e Poxa, montasse no timeline para a gente saber que aquele plano tem 3 segundos e 10 frames, sabe? Então, quando o animador ia pegar a cena para animar, ele sabia a duração exata e a gente conseguia planejar o tempo que isso ia durar aproximadamente, né? Porque o processo de animação de um longa, ele envolve vários estúdios, né? A gente fica com vários sets ao mesmo tempo de filmagem. Então, tem uma dinâmica de equipe, né? A gente não tinha uma equipe fixa para cada set, então tem uma dinâmica que a gente sabe que o animador vai trabalhar e vai terminar aquele plano às 2 da tarde. Na sequência, ele já entra num outro set para animar outro plano, para que não pare, né? Para que renda ao máximo essa produção. uau. Então, fica tudo muito engrenado para que a coisa flua, né? Então, Aí sim tem uma pré-produção forte, né? Nossa, a animação, super. como você falou, já vai tudo muito mais controlado. É, aqui nos nossos bastidores, a gente basicamente tem um filme inteiro em live action atuado pelo Thomas, ou muitas vezes a gente gravava, quando a gente gravava as vozes dos atores, a gente também levava uma câmera e gravava o acting dele, né? Gravava ele atuando para servir de base para animação. Então, o próprio Angeli, que é documentado, né? A gente tem ali o Angeli falando, se gesticulando. Então, esse material já era animado a partir do que o próprio Angeli representou ali na frente da câmera enquanto a gente estava entrevistando. Mas gravar com o Millen, né, que fez a voz do Bob Cuspe, ou gravar com a Grace, que fez a Rebordosa, a Grace Janoucas, né, que fez a Rebordosa, a gente já tinha isso pré-editado antes da animação começar, né? Essas vozes. As vozes e o vídeo também. Uhum. Ação, porque tá ali, a Grace está falando, né? O ator já traz a atuação não só na voz, mas no corpo, no gestual que ela está representando ali, e era a nossa base para construir a animação, até porque a gente buscou no filme fazer uma animação mais próxima do real, né? Era uma animação mais próxima de uma atuação naturalista, assim, natural, né? Não tão cartoon, né? Que é uma coisa muito clássica do desenho animado, né? Como se diz, que é o acting dos personagens são mais marcados, né? São mais caricatos. A gente queria fazer uma atuação mais real, como se fosse um live action acontecendo. Sim, que me lembrou um pouco também de outra animação nesse sentido de aproximar do real, que é aquele Anomalisa. Sim. Me lembrou um pouco daquela referência, assim, como você conseguiu convergir esses dois mundos, né, da ficção e do documentário, num registro de atuação, num registro de animação que isso fica bem claro também. E aí, você já falou um pouquinho que essa experimentação de linguagem começou ali num curta, né? Mas como é que você teve essa sacada de misturar documentário e ficção em stop motion? Como é que você acabou assim, ok, vou construir esse roteiro? Sim, tá. Eu acho que a primeira sacada que eu tive mesmo foi com o curta, e ele foi essa base, que foi justamente isso. Eu queria fazer um documentário que investigasse, e é tão maluco, assim, te contando, que contar a história do curta para entender um pouco longa. O curta eu ganhei um edital da Petrobras na época, que era um curta que teria entrevistas com o Angeli, só que o Angeli apareceria em carne e osso. Eu gravaria um documentário clássico e também faria entrevista com as personagens do Angeli, que daí a gente faria em animação. No dia que saiu o edital e que a gente recebeu tinha sido selecionado, né, no edital, eu lembro que eu pensei assim, nossa, seria muito mais legal se tudo fosse animação, né? E assim, já imaginando a loucura que ia ser fazer isso, mas assim, o porquê que seria mais legal? Porque você daí você coloca todo mundo na mesma base, né? Você não sabe mais o que é real e o que é ficção, né? A partir do momento em que eu pego o Angeli e transformo ele num boneco e ele está falando, inclusive a gente, de certa maneira, reedita e manipula um pouco, assim, manipula no sentido de colocar trechos de frases que ele está falando fora de contexto, porque era uma brincadeira, não é um documentário sério, é um documentário sério no sentido de que
tem um compromisso com a verdade, a gente estava fazendo um documentário que tem um compromisso em falar sobre a morte de uma personagem fictícia, né? Então, assim, Uhum. e tem um humor do Angeli. Então, eu acho que, a partir dessa proposta do curta, eu acho que ela avançou para o longa, né? Então, experimentar e focar mais no Angeli, né? No longa, tem ali o autor se relacionando com a sua criação, e os dois acabam estando no mesmo nível, que é o nível da animação, traz muito uma questão do que é real ali. Muita gente me pergunta, por exemplo, se a gente escreveu diálogos para o Angeli, né? Se a gente roteirizou o Angeli. E não teve roteirização nenhuma, né? Isso nasceu das conversas que eu tive com ele, e a partir desse material a gente ficava pescando ali frases ou diálogos que se encaixavam na parte fictícia da história. Quer dizer, o Angeli dialoga com o Bob Cuspe, a gente escreveu, né, o diálogo dele, mas o Angeli está me contando de outras coisas, e aí a gente tinha esse desafio de fazer funcionar, né, com material documentado e uma parte fictícia escrita nesse diálogo, né? Isso em si é outro trabalho, né? E só em pescar todo esse material documental gerou essa mesma dúvida em mim. Quando eu assisti o filme e ele se relacionava com os personagens, eu digo, gente, como vocês conseguiram convencê-lo a ler essas partes de roteiro? E foi uma É, grande surpresa para mim também. não daria certo, sabe assim, além da proposta nossa clara, né? Não queremos isso, não queremos roteirizar, mas eu sei que com o Angeli não daria certo ele tentar atuar, né? Entrar de cabeça nessa história sem saber como estava acontecendo, né? Se ele não teve envolvimento ao longo do filme, de vez em quando eu mandava para ele um trechinho, mostrava umas coisinhas, mas ele não acompanhou o processo todo, né? Assim, ele tem a vida dele, o trabalho dele, né? 5 anos de produção, você não consegue abrir espaço na sua vida para ficar dedicado a isso se não for o seu próprio projeto, né? É verdade. Pensando agora nessa preparação para o Oscar, né? Com relação ao título, como é que vocês tiveram essa decisão, né, para distribuição internacional, considerando esse histórico aí do Oscar? Como é que vocês acharam assim, nós vamos deixar nesse formato para essas pessoas? Você fala sobre o filme como um todo, né? O que Mesmo acontece? pensar assim, o que vai divulgar o filme, né? Bob Spit, We Do Not Like People. O Como título é do que filme. vocês imaginaram assim, com o time de distribuição, a estampa que vocês vão deixar nesse lugar que, assim, se a gente for comparar com outras competições, ainda tem uma coisa mais clássica, apesar de nos últimos anos quererem favorecer outros grupos, né? Sim. Mas eles ainda têm uma coisa que me parece um pouco mais clássica, mais enrijecida. Olha, a gente foi muito sincero ao que o próprio filme se propõe, assim. E a gente usou isso como ferramenta para esse trabalho, conversando com o distribuidor, com o produtor, o Ivan Mello, que tá pensando junto esse trabalho fora, né, do Brasil. O que eu quero dizer com isso? A gente está fazendo um filme independente de animação stop motion, é o único filme stop motion que está nessa corrida, é um filme da América Latina, é o único filme da América Latina que chegou nessa lista, e é um filme pensado para adulto, com uma animação independente, né, que tem uma história que, de certa maneira, não é uma história clássica ali, com começo, meio e fim, a gente fica nesse vai e vem dentro da cabeça do Angeli. Então, essas ferramentas a gente foi sincero à própria proposta do filme. A gente olhou e falou, olha, esse é o filme que a gente tem e como a gente trabalha isso. É um personagem, é um punk, né? Uma figura verde, assim, né? Como é que a gente cria essa imagem? Para, de certa maneira, apresentar ele como um filme pensado para jovem, que talvez vá para essa coisa do cartoon independente, né? Dos quadrinhos do Angeli. Então, foi bem natural a gente adaptar, né, o título do filme. A gente tinha um pouco da dúvida se seria Bob Cuspe mesmo, mas a gente achava que o significado e o sentido do nome dele era importante para passar a ideia e deixar isso mais forte, né? Porque Bob Cuspe, ninguém saberia o que significa cuspe, mas
Eu acho que assim, a gente foi descobrindo um pouco e também tendo feedback de fora, né? Porque é muito difícil você se distanciar, né? A gente está tão envolvido. Assim, primeiro, somos brasileiros, fazendo um filme sobre um universo que a gente conhece bem. Então, como é que essas pessoas de fora veem o filme, né? O que elas sentem no filme? Então, a gente ouviu muito isso, ouviu muito o distribuidor para pensar, né, nesse trabalho aqui, né? E eu acho que está caminhando bem, assim, porque ele está realmente, a gente, quem quer o filme, quais são os filmes que estão, de certa maneira, assim, que estariam concorrendo com a gente, né? A gente não vai concorrer com a Disney, né? Com a Pixar, assim, não cabe, são filmes, além da produção em si, são filmes completamente diferentes na temática, né? Então a gente foi buscando o nosso caminho, que é o que nos interessa, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é essa concorrência, é essa originalidade que vai ter que virar essa academia algum dia para deixar de a Disney e a Pixar ganharem e trazerem Bob Cuspe para a cena. E aí eu imagino que tudo isso seja muito novo, né? E que você ainda está passando por esse processo, né? Por exemplo, eu perguntei pelo título porque eu vejo que a questão do marketing, especificamente para o Oscar, deve ter sido algo também o que muda, né, nessa comunicação. Por exemplo, a sinopse de filme em português é de um jeito, em inglês é outra, a logline é outra, né? Se você vai lá no IMDb ver. Então, como é que foi esse processo de campanha para o Oscar? O que é que você identifica que mudou na linguagem de fazer um marketing desse filme? Olha, eu acho que a mais importante, né, a principal mudança que a gente teve foi em contextualizar melhor o Angeli. Se o Angeli, para nós brasileiros, ou pelo menos para uma parte, para uma geração, conhece bem o trabalho, ou pelo menos já ouviu falar, já viu as tirinhas na Folha de São Paulo, já viu as charges, aqui fora, né, fora do Brasil, a gente sentiu a necessidade de contextualizar quem é o Angeli, né? Então, o Angeli é um dos grandes autores brasileiros, conhecido e famoso por ser um autor em crise, ele se auto-intitula Angeli em Crise, também conhecido por matar suas personagens. Então, na logline, e que você tem que ser, com poucas palavras, direto e tentar passar uma ideia do filme, a gente trabalhou essa situação de construir, olha, é uma história de um cartunista, um famoso cartunista brasileiro, em crise com a sua obra, famoso por matar suas personagens, tenta nessa história, estou falando de maneira geral, mas tenta nessa história se livrar de um passado, né? Se livrar no bom sentido, mas hoje ele tem essa coisa de certa maneira, olhar para frente, né? Ele não fica preso ao trabalho que ele fez no passado, então ele brinca com isso, que ele quase mata, se livra. Ele não se livra, obviamente, né? Ele não se livrou da Rebordosa até hoje, mas é como se fosse um gesto para que isso possibilitasse ele caminhar, né? Então, eu acho que esse foi o principal trabalho que a gente teve para dar um pouco de base sobre o que é a história do filme, além da história do filme, né? Sim. E aí, quando você submete esse filme a esse olhar estrangeiro, como é que você tem visto a receptividade em relação a essa clareza de que se trata de um personagem da vida real? A forma que você escolheu, né, de misturar esses dois universos foi genial. Mas você acredita que corre esse risco de quem não conhece o Angeli não saber de que se trata um artista da vida real? Olha, corre, né? Eu durante a produção, eu sempre tive o cuidado de pensar que o filme deveria comunicar não só para quem conhece o trabalho do Angeli. Então, eu acho que tem várias camadas de entendimento. Para quem já cresceu lendo Chiclete com Banana, sabendo quem era o Bob Cuspe, é muito mais fácil e muito mais, de certa maneira, interessante querer ouvir o Angeli, querer ver, né, assistir e entender o que ele pensa e como ele age com a obra dele. Mas, desde do roteiro e na própria montagem que eu fiz com a Eva Randolph, que é a montadora, a gente tinha esse trabalho de que era importante dar base sobre um autor e quem é esse autor. E eu penso, né,
eu acho que o filme funciona nesse sentido, porque no final a gente está trabalhando uma história que é universal, né? É um autor, não precisa ser o Angeli, é um autor diante da sua criação, né? O Bob Cuspe em si também é um personagem universal, né? Que é um punk, né? É a representação de um espírito jovem, rebelde, que não aceita esse mundo pré-estabelecido. Então, a gente não estava num filme que eu considerava, né? Que eu considero hermético, né? Que é só para quem realmente tem esse background do universo de um cartunista brasileiro que trabalhou né, que fez a revista nos anos 80, né? Eu queria que esse filme fosse assistido pelos jovens, que, né, não só do Brasil, mas de qualquer lugar que pudesse entender o filme e de pegar alguma coisa desse contexto, né? Que isso criasse ali uma relação mesmo com uma obra desconhecida, né? Então, assim, eu acho que eu falei isso numa conversa com você. O filme estreou no Festival de Annecy, eu não fui para Annecy por conta do Covid, da pandemia, e e fiquei, né, de casa lá do Brasil, tenso. O que será que vão pensar do filme, né? Assim, como é que vai ser? Como pode, assim, eu venho, sei lá, eu participo do Festival de Annecy, vou para o festival, sei lá, há mais de 10 anos, Uau. e sempre com essa expectativa de um dia ver o filme, ter um filme selecionado para Annecy, né? E o filme é lançado e a gente não está ali para acompanhar a sessão na sala de cinema. Mas no dia seguinte eu comecei a receber e-mails de pessoas que tinham assistido, pessoas que não me conhecem, que não conhecem a obra do Angeli, e descrevendo com detalhes, né? Daí eu fiquei especulando, né? Mas você entendeu isso? Porque era o que eu podia ter de feedback das pessoas, e Sim. eu fiquei impressionado, assim, como as pessoas pegaram, assim, me deu uma sensação de que falei, pô, a história funciona, né? Funciona, que é uma, você faz e você quer que a história tenha um fluxo ali que comunique, né? Que passe a ideia que a gente se propôs a fazer. E então o filme começou a caminhar super bem fora do Brasil também, sabe? Assim, eu acho que isso é muito gratificante, né? Porque a gente quer mostrar um trabalho, quer mostrar a obra do Angeli também, né? Não por acaso, eu estou envolvido com a Angeli há tanto tempo. Eu cresci lendo Chiclete com Banana, né? Lendo Laerte, né? Lendo, sei lá, todas as revistas da editora Circo, que lançava Piratas do Tietê, o Glauco, né? Lendo coisas nossas, né? Assim, Pasquim, né? Então, é muito legal a gente poder contribuir e ajudar esse movimento do próprio quadrinho, né, brasileiro, né? Sim. Cultura que se alimenta de cultura. Não, na minha experiência também, não creio que eu perdi em nada em relação a isso. Pelo contrário, foi uma viagem, como vocês divulgam o filme, de fato é um road movie, é comédia, é documentário, é punk, é tudo isso e funciona muito bem. E é brilhante essa coisa, eu acho que assim, a cereja do bolo é ainda que se trata também, né, dessa dúvida, se é um doc, se é uma figura da realidade ou não. Mas ele, sem dúvida, ele comunica muito bem. E aí eu queria trazer um pouco mais para esse universo de pessoas que estão pensando, né, em seguir o caminho de animação, de stop motion. O que é que você aprendeu ou o que é que você descobriu com esse projeto de longa especificamente, que você pode alertar e aconselhar para quem ainda nem conhece esse meio, né? Você que já tem tantos anos trabalhando com essa linguagem, o que é que esse projeto específico te trouxe de aprendizado e descoberta? Olha, eu acho que, assim, primeiro respondendo para quem quer começar no mundo da animação, eu acho que a animação é uma coisa possível de fazer em qualquer lugar, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei, isso final dos anos 90, início dos anos 2000, fazer animação era uma coisa que parecia muito improvável no Brasil, né? Tinha, sim, produções de publicidade, né? Pequenos trabalhos, alguns curtas, mas pensar numa produção de série para TV ou de longa era uma coisa que não era para gente, né? E não é verdade, né? E hoje eu acho que quem está pensando em começar, eu sempre gosto de pensar que a animação é muito complexo, muito demorado, então vale começar por pequenos exercícios de filmagem, né? Às vezes com o celular você tem vários aplicativos que
que possibilita fazer animação em stop motion ou 2D. Então, você pode começar a desenvolver alguns exercícios para você começar a sentir e entender o que é o processo, né? Não adianta, muitas vezes, começar com uma história complexa ou achar que vai, de cara, fazer um longa-metragem, porque é um trabalho de muita dedicação e por muito tempo, né? Eu acho que no longa, o que a gente conseguiu desenvolver e aprender muito com isso, né? Por mais que eu já tivesse feito alguns trabalhos em publicidade, alguns curtas, eu acho que o longa ajudou a gente a aprender a se organizar com uma estrutura que para a gente é grande, era um estúdio pequeno, mas para a proporção do que eu tinha antes, para onde a gente foi para fazer o longa, que era uma equipe de aproximadamente 50 pessoas, 40, 50 pessoas, durante mais de 3 anos ali em produção, foi aprender a organizar isso, a dividir, setorizar mesmo o trabalho, né? E fazer com que de certa maneira, essas engrenagens funcionassem, né? Eu estava falando sobre o Animatic, sobre todo esse processo, mas para que isso aconteça e para que chegue no final uma animação produzida, isso vai passando numa cadeia que envolve uma equipe de arte, uma equipe de luz, sabe, assim, assistentes. E claro que lá no Brasil, eu acho que, no geral, stop motion não é uma coisa comum, né? Não é uma produção tão extensa pelo mundo. Teve um processo nosso muito de formação também, né? De equipe, assim. Então, tinha alguns animadores experientes, mas tinha também muita gente começando. Que começou ali como assistente de animação. Tem 2 pessoas que foram assistentes, que hoje estão animando em outros projetos com a gente. Então, eu acho que a gente foi, aos pouquinhos, descobrindo como fazer isso, né? E é gratificante, porque você sente que isso é uma sementinha que você está plantando e que certamente algumas pessoas que passaram por ali vão continuar e vão fazer seus próprios trabalhos, né? Assim como eu comecei há 20 anos atrás, como assistente num curta-metragem, sabe? Que era um diretor lá de São Paulo chamado Fernando Costa, que tinha sido assistente do Cauã Burger, sabe? Então, assim, a coisa vai, né? Você vai plantando a semente da animação, que eu acho que é muito gratificante quando a gente vê uma produção realizada, né? Eu acho que trabalhos que marcam são, sem dúvida, de artistas que tomam esses riscos, né? E eu acho que o arriscar se permite isso, essas novas parcerias, essas pessoas que estão, né, que vão aprendendo. Você vai aprendendo com esse risco de dar uma chance a outra pessoa também e dar uma chance à loucura da sua ideia, porque, como você falou, e continuando nessa seara da animação, queria saber quantos personagens animados, qual é esse material desses bonecos, quem é que manufaturou, quem é que animou, como é que se estuda essa questão dos movimentos. Meu Deus do céu, rende conversa aqui até dizer chega. A luz, as mudanças de luz. Se você fala de um stop motion, você mexer frame a frame o personagem, como é mudar a luz no meio de tudo? Ai, muitas perguntas, viu, César? Ele, na verdade, é um processo, eu acho que muito próximo ao que é o live action, né, em que você tem, falando um pouquinho da luz, você monta um set, um cenário que representa uma locação, né, uma maquete ali. O Angeli, inclusive, o próprio estúdio do Angeli é uma réplica da casa dele, de como ele trabalha. E na fotografia que é pensada, são usados spots de luz pequenos, como se fossem, sei lá, fresnéis, e a gente chama de pré-lighting, que a gente passa basicamente uma semana fazendo a luz por eixo de filmagem. Quer dizer, tem a câmera nesse eixo aqui, aí a gente passa todos os enquadramentos que vão compor, então vai afinando a luz para cada enquadramento, né? E vai deixando tudo isso registrado, né? Feito uma ficha em que você anota quais fresnéis, quais spots de luz estão acesas, e aí muda o enquadramento, faz o pré-light para outra contracampo disso. E depois de passar esse período de pré-light, entra a produção, que muitas vezes um set de filmagem ficava 6 meses, o do Angeli ficou mais de 2 anos, o mesmo set montado, sabe? Então, é esse processo. E na Koala, né, que é a produtora, a gente concentrou muito de toda a produção, falando em termos de boneco, de modelagem, era a equipe interna nossa, né? A gente ou modelava com a equipe lá, ou às vezes trazia um freelancer
por um período do trabalho, mas não teve muita terceirização de trabalho, sabe? Porque, primeiro que não tem, como eu disse, muitos profissionais específicos, né, especializados em stop motion, e a demanda, e até por uma questão de agilidade, era melhor a gente ter concentrado internamente, né? O processo é tão demorado que não faz sentido você ainda pensar em depender de um serviço terceirizado que pode te atrasar mais ainda, né? Então, aí você passa desde modelagem feita no computador, que depois é impressa, né, usando impressoras 3D, mas tem a modelagem que é feita inicialmente no clay, na massinha, para depois ser feito um molde, desse molde é tirada uma peça, as partes do boneco são feitas em silicone, que é um material flexível, dentro desse silicone tem um esqueleto articulado, que permite você mexer, movimentar o boneco e posicionar, e deixar ele na pose que você quer. Então, assim, é um trabalhinho que cada departamento ali é uma história longa, sabe? Mas eu acho que é isso, né? Aos pouquinhos a gente vai sintonizando e fazendo isso acontecer dentro da nossa realidade, com os recursos que a gente tem, buscando ali uma forma de produzir que muitas vezes não é a ideal, mas é a possível, e usando a criatividade para fazer isso acontecer. Uhum. No final, você tinha quantos personagens animados, assim? Quantos, por exemplo, de Bob Cuspe, você tinha vários? Como é que funcionava isso de Olha, cada um deles? falando em números, a gente teve cerca de entre 20 e 25 bonecos. O Bob Cuspe, só do Bob Cuspe, nós tivemos 4 cópias, porque se você tem sets paralelos, você precisa ter os personagens para cada set, né? Então a gente tinha os personagens que mais aparecem, o Bob Cuspe, os irmãos Kowalski, né, que são os gêmeos, e o Angeli, a gente tinha... O Angeli, eu acho que tinha umas 3 cópias ou 4, os Kowalski também uns 3 pares, né, são gêmeos, e o Bob 4. E os outros eram personagens só de cada. Aí era o planejamento para que não atrapalhasse uma cena da outra, né? É isso que eu falo dessa organização da produção, né? A Stephanie Saito, que foi a coordenadora de produção, o grande trabalho que ela tinha era ter essa agenda para que a coisa fluísse, né? Você não pode estar com um personagem num set de filmagem sabendo que ele vai entrar num outro daqui, sei lá, no dia seguinte, sabe? A coisa precisa terminar. Então, é um processo muito minucioso para organizar esse fluxo de trabalho, né? Porque eu acho que numa produção maior, certamente você consegue ter mais cópias, ter bonecos reservas, né? Você tem mais controle, né? E até peças para você substituir caso quebre. Agora, no nosso caso, a gente tinha que trabalhar muito ali no limite da nossa realidade e fazer isso andar da melhor forma possível, né? Uhum. Cenários só para concluir, cenário teve aproximadamente uns 20 cenários grandes, teve cenários de mais de 6 metros de comprimento, por 4 de profundidade, né? E então tinha um rodízio, né? A gente trabalha muito em função do set. A gente constrói um set e filma tudo que está nele, né? Porque isso às vezes leva 6 meses, 8 meses. Aí, quando termina esse set, já está em pré-produção o próximo set que entra no lugar desse, né? Então, a gente ficava fazendo uma dança ali dos estúdios, né? Meu Deus do céu. Olha, e então ela servia um pouco, a coordenadora de produção fazia um pouco esse papel de assistente de direção no dia a dia, Sim, de organizar, ou tem um assistente de super. direção Não, também? ela assina as duas frentes, né? Ela é a primeira assistente de direção. Na verdade, ela começou como primeira assistente de direção, mas ela assumiu a coordenação de produção também ao longo do filme, porque era a pessoa que estava mais ligada a todo o processo, né? Porque muitas vezes você está focado numa parte do trabalho, né? Mesmo eu, como diretor, não estou ali vendo as minúcias de cada etapa, né? Claro que eu acompanho, recebo, mas eu não estou no dia a dia, por exemplo, na parte que a gente chama de oficina, que é a parte de marcenaria, onde constrói os cenários, produz os bonecos. Então, ela era a pessoa que estava mais antenada nesse fluxo todo da equipe. E ela acabou assumindo o papel, né? Os 2 papéis. Assim. Como eu tenho conhecimento zero desse universo, para mim tudo aqui está sendo um aprendizado, essa conversa com você.
Queria que você falasse para quem está nos ouvindo também um pouco a respeito daquela cena que eu fiquei surpreso durante o filme, que é quando eles vão naquele túnel e tem aquelas luzes, aquelas coisas que eu achava que era, eu digo, pronto, ele colocou uma green screen, um chroma key, né? E fez uma animação ali em 2D, alguma coisa para ter aquela amálgama de cores. Como é que foi aquela sequência? Você me explicou que foi um pouquinho diferente. Eu sempre gosto desse desafio da animação de tentar resolver as coisas no stop motion, né? Assim, e essa sequência que é o mergulho, sei lá, que vai parar no universo do próprio cartunista Angeli, eu busquei, a ideia era fazer uma viagem, como se fosse um túnel psicodélico ali, que vai aproximando, quando está aproximando do Angeli, e a gente usou duas técnicas conhecidas de animação. Uma delas é Strata Cut. O Strata Cut é um processo em que você faz quase como se fosse um rocambole de massinha com várias cores. Você faz uma peça grande assim de massinha e você vai cortando, fazendo pequenas fatias e tirando fora e fotografando esse miolo, né? Então a câmera está de frente para esse miolo e você vai cortando e frame a frame você vai mudando esse desenho. Esse desenho ganha uma forma meio maluca, psicodélica que você produz. A partir desse material produzido, que era o Strata Cut, a gente fez um processo que foi usado, foi inventado no 2001, filme do Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um processo chamado Slit Scan. O Slit Scan é um traveling que aproxima de um painel onde tem uma pequena fenda, um pequeno corte por onde passa a luz. Essa luz, na verdade, era uma projeção desse Strata Cut que eu falei, dessa animação da massinha. Então, esse traveling, conforme aproxima dessa fenda, a câmera está com o sensor aberto, essa luz vai borrando a imagem. Sabe quando você tira uma foto que ela sai tremida e que ela borra o quadro? Se você bate em movimento, né? Faz um clique com a câmera em movimento. Então, esse movimento, que era um movimento de 1 minuto aproximando dessa fenda, permitia que essa imagem que estava sendo projetada desenhasse um túnel, fizesse um desenho da perspectiva dessa mistura, dessa massinha psicodélica acontecendo. Então, foi um processo que a gente ficou 6 meses tentando achar caminhos para desenvolver, mas é isso, né? Eu acho que o barato também da animação é você encontrar soluções, né? Assim, poderíamos ter ido para computador, não sei o custo que também seria, porque também não é um custo barato, mas o nosso desafio era, olha, a gente está vendo um filme de stop motion, então a gente quer deixar as coisas trabalhar com materiais reais, né? Assim, encontrar soluções físicas para o que a gente está fazendo, né? Que era a proposta do filme, poderia ser outro, mas nesse filme a proposta era essa. Então foi esse processo aí de como vamos encontrar esse caminho que, de certa maneira, simboliza esse mergulho na cabeça do Angeli, né? Que o filme ele fica nesse vai e vem entre o mundo do autor, o mundo externo dele documental, e o mundo interno da cabeça dele, que é a parte da ficção, né? A parte fictícia do filme. E eu sou muito feliz com o resultado. Assim, foi uma experiência ali de tentativas e erros, né? Mas eu acho que era legal ter um momento, era um momento importante do filme, inclusive, né? Então, às vezes você tem que dedicar, muitas vezes uma produção de animação, tem certas coisas que fluem de maneira mais clássica, assim, é uma animação, está acontecendo as coisas, ninguém está olhando muito para a animação, mas tem hora que a animação é importante para contar, né? Ela se torna uma ferramenta importante para passar a ideia do que está acontecendo, né? Então, eu acho que nesses pontos vale a dedicação e investir mais tempo para que se faça algo que colabore na história, né? Você chegou num ponto super importante, que é como a forma consegue dar vazão, como é que ela consegue captar o que está em ideia, o que está em conteúdo. E eu penso, a gente falou muito aqui da forma, das técnicas, mas eu penso que é um filme que tem muitos aspectos filosóficos. Ele é muito forte nessa discussão de criador e criatura. Ele traz, assim, os diálogos com o Angeli são incríveis. As formas que vocês decuparam esse material é muito bom.
E como foi que você, se você pudesse falar um pouquinho dessas ideias que eram importantes para você enquanto realizador, de debater filosoficamente mesmo? Porque não é só captar ali as falas dele, é entender que as falas dele geram, da maneira comunicadas corretamente, geram um determinado pensamento para a gente, né? Não à toa, tanta gente se identificou com o filme. Sim. Olha, eu acho que essa parte da construção do Angeli, eu tinha claro no início do filme, no início do projeto, em que a proposta, eu não queria fazer o que eu fiz no curta, né? E eu queria trazer uma história do Angeli com 60 e poucos anos de idade, no momento, inclusive, que ele está ali num processo de renovação criativa, né? Ele tinha acabado de sair da Folha, onde ele trabalhou, acho que por 50 anos. Então, assim, ele estava nesse movimento. E eu achava interessante aproximar do Angeli de uma maneira menos clássica, que seriam entrevistas pautadas, né? Assim, que eu chegaria com perguntas e ele, de certa maneira, já teria respostas prontas, né? Então, eu fiquei durante 2 anos conversando com ele, esporadicamente, eu marcava uma conversa, gravava 2 horas, 3 horas, em que, aos poucos, eu fui me aproximando mais dele como pessoa, como autor também, diante da sua obra, mas para ter um material que pudesse construir uma história que fala de uma pessoa, um ser humano, né? A profissão dele é um cartunista, né? Um desenhista, um chargista, mas que essa relação dele, as crises dele, né? Com o que ele faz, com a vida dele, com coisas que todo mundo tem, isso eu acho que coloca dentro de algo universal, né? Porque você não precisa ser um artista para ter as crises em relação à sua vida. Todo mundo tem isso, né? A gente se pergunta muito o que a gente está fazendo da nossa vida, né? E eu acho que quando eu comecei a montagem, né? Que eu chamei a Eva Randolph e ela começou a organizar esse material, foi um primeiro processo do filme de uma organização de um filme documental. O que ela tinha ali era, sei lá, cerca de 30 horas de material, e ela começou a lapidar esse material em pequenos blocos, mas com algumas temáticas muito claras do que a gente queria construir, né? Então, a gente tinha ali ele falando de coisas pessoais, da crise dele, do passado dele, e aí vira um jogo de montagem que foi fundamental, inclusive, na construção do filme, na parte fictícia, né? No que a gente roteirizou para o filme acontecer, né? Então, eu acho que é um processo de descoberta mesmo, né? Porque eu acho que o documentário tem também uma coisa que difere muito de uma produção, de uma história criada, de uma história fictícia, é que você inicia pensando uma coisa e nem sempre o que você vai ter a partir do seu objeto documentado, da pessoa que você entrevistou, corresponde ao que você tinha idealizado inicialmente, né? Então, assim, a minha ideia inicial com o Angeli se transformou muito a partir do que eu conversei com ele, né? O filme se transformou muito a partir do que eu conversei com ele. A gente tinha que lidar com o que eu tinha captado dele, né? Então, esse processo da montagem foi fundamental ao longo do filme. A gente não montou o filme depois de animado, né? O filme começou a montagem na pré-produção e de tempos em tempos a Eva, que mora no Rio de Janeiro, vinha para São Paulo, ou às vezes trabalhava de lá, agora nesse período final, mas a gente passava umas 2 semanas mergulhados na montagem, ela vinha, propunha várias novas coisas que não estavam muito claras, aí ela ia embora, a gente ficava trabalhando e, obviamente, a gente ia mudando também o que ela tinha proposto, porque é orgânica a coisa. Quando ela voltava, a gente estava num outro estágio e ela retrabalhava isso, e esse processo de colaboração e de troca entre roteiro, edição, sabe? A direção de arte também, foi acontecendo ao longo desse processo, né? A animação é isso, né? Uma coisa de 3, 4, 5 anos acontecendo, você não fica na mesma história, né? Lá do início. Não tem, é impossível, né? Assim, ela tá ali com as pessoas amadurecendo junto com ela, né? Tá viva, né? Ao longo É, desses anos acontece alguns estalos. é. E aí, se fazer cinema já é uma coisa complicada,
se no Brasil tem as suas limitações, você falou para a gente de uma experiência de que estava passando por um momento prolífico na cultura, né? Acho que a minha pergunta é querer entender como é que você consegue, apesar da paixão que existe em todos os profissionais e desses profissionais saberem que se tratam de um processo que pode levar esse tanto de tempo, como é que você consegue manter um time coeso por tantos anos? Né? Como é que você consegue, ou que perdas e que novos ganhos acontecem naturalmente nesse processo também? Eu vi que você tem profissionais, inclusive, que não são brasileiros também, né? Argentinos, assim. Sim. Como é que você consegue juntar esse time de atores, essas pessoas, ao longo de algo que é tão estendido? É bem complicado, porque primeiro que isso gera um custo alto, né, para você manter uma equipe por tanto tempo, diferente de uma produção de live em que você filma em 6 semanas, 2 meses, né? E claro que na nossa produção teve, sim, pessoas que entraram no início, que saíram, né? Você vai aos poucos ali organizando uma equipe que eu acredito muito que quer estar envolvida nisso, não só pelo trabalho, mas que isso, de alguma maneira, vai de encontro ao que ela busca como profissional, sabe? Então, não é uma questão só financeira, né? Até porque nem era o filme não, ele pagava as pessoas dentro de uma realidade brasileira, mas não é ali, você não vai entrar num trabalho desse simplesmente pelo dinheiro, você entra porque aquilo de alguma maneira te toca e te interessa, né? Então, eu acho que manter isso é muito essa relação entre os profissionais, cada um desenvolvendo uma etapa do processo, cada um faz parte do filme, dentro de um pedaço, dentro desse processo, e eu acho que esse encontro de equipe, assim, de fluir, né, como equipe, foi se lapidando ao longo do filme mesmo, né? Como eu falei, teve gente que entrou, pessoas assim, que não teve nenhum problema, na verdade, como profissional, mas que às vezes não é a dela, às vezes a pessoa aparece uma outra oportunidade, inclusive, ela gosta do projeto e ela acaba saindo porque ela também tem os projetos dela, né? Isso é muito comum, né? Assim, muitas vezes o animador está com um projeto e ganha um edital e quer fazer um curta-metragem, que é um projeto autoral dele. Então, é um processo profissional que eu acho que tem esse envolvimento, porque tem que ter, sabe? Assim, claro que a gente seguia um horário normal de trabalho, em média 8 horas, né? Não é aquela coisa de ficar 12 horas no processo de filmagem, trabalhava 5 vezes por semana, mas é muito tempo da vida dedicado, né? É muita doação ali do seu tempo, então eu acredito muito que você tem que fazer o que você gosta, né? Assim, porque qual é o sentido, né? Assim, o prazer, né? Assim, o trabalho é o que consome a gente, né? Grande parte da nossa vida, então que a gente faça coisas que a gente se realize de alguma forma, né? É um pouco isso. Você, né, para a gente ir fechando nossa conversa, estabeleceu Tá. para si muitos desafios. Foram várias primeiras vezes, né? Primeiro longa, primeiro doc-fic animado nessa duração, primeiro Oscar, se Deus quiser, vamos torcer. E aí, desses fornecedores para o mercado de stop motion que você já conhecia, o que foi novidade na feitura desse processo? Dos fornecedores desculpa, eu não entendi. Que atendem esse mercado de stop motion, né? E quando você disse assim, vamos fazer um longa, o que foi novidade para fazer esse processo? Tinha alguma tecnologia nova que entrou em sim. cena? Você disse, né, que a articulação dos bonecos tem uma certa quantidade. O que das experiências passadas que você teve, o que nesse foi novidade, foi determinante? Na verdade, a animação stop motion, mesmo tendo esse processo artesanal, eu acho que a tecnologia está cada vez mais presente, né? Se no curta que eu fiz em 2008, a gente fez com película 35mm, né? Claro que pouco tempo depois a câmera fotográfica digital ocupou esse espaço, e então hoje a gente produz com câmeras fotográficas, né? Câmera still, e faz uma sequência de fotos em alta resolução, mas no longa o que a gente trouxe de novidade foi a modelagem 3D e a impressão 3D,
né? O que significa isso? Antes a gente modelava o rosto, a cabeça do boneco e o lip sync. O lip sync é o sincronismo labial, são as expressões e os fonemas que você cria para fazer o personagem falar, né? Para pôr ali o movimento do sincronismo labial e as expressões de testa. Antes a gente fazia isso manualmente. Hoje a gente usa impressora 3D, então a gente teve que, de certa maneira, encontrar profissionais do 3D que fazem modelagem no programa tridimensional no computador, preparar esse material para ser impresso numa impressora de resina em que você tem essas faces, eram cerca de 150, 120 faces por personagem, quer dizer, são mais de 100 expressões com nuances de mudança que você vai trocando enquanto você anima. Isso para a gente foi um desafio, porque a gente estava sempre acostumado ao trabalho, né, ali na massa, né, no trabalho manual, então isso trouxe um aprendizado em tecnologia, um aprendizado em novas técnicas, novos profissionais, né, porque hoje a gente precisa e lida com profissionais do 3D, né, a pessoa que faz filmes 3D, CGI, né, ela também pode prestar um serviço para o stop motion, né. Eu acho que foi o nosso maior desafio, até porque é uma coisa muito recente, né, não só para a gente, mas no mundo todo, né? Sim. E dos atores, como foi esse processo com os atores de fazer o casting deles? Olha, o casting, eu já tinha algumas ideias de nomes, o Millen fazendo Bob Cuspe e a Grace fazendo a Rebordosa, para mim sempre foi foi muito claro que eu gostaria que eles participassem. E eu trabalhei com uma preparadora de elenco, no caso de voz, que foi a Eliane Fonseca, né? Ela, atriz, trabalha como preparadora também, e a gente foi ali experimentando e descobrindo os personagens num processo. A gente se encontrava, fazia leitura de roteiro, sabe? E o Paulo Miklos faz a voz dos irmãos Kowalski, a gente sentou, pensou junto, foi aos poucos criando esses dois personagens, né? São gêmeos, mas cada um tem as suas nuances na forma de falar, e de certa maneira também eu acho que lidar com uma obra reconhecida, que as pessoas, pelo menos quem conhece, lia Chiclete com Banana, é mais complicado, porque a pessoa imaginou ou imagina a voz do Bob Idealizam Cuspe. aquela voz, né? Exatamente. É igual quando você pega um livro e depois você vê uma adaptação para o cinema e fala, nossa, não imaginava que esse personagem era desse jeito, né? Então, sempre pode ser bom se vai de encontro ao que a pessoa imagina, mas muitas vezes pode ser, né? Pode não ir de encontro, né? E então foi um trabalho de testes mesmo, sabe? Assim, muito como numa preparação mesmo, numa produção, você testa, você ouve muito antes, às vezes eu mandava um textinho, né, um texto para a pessoa gravar e mandar, fazer uma primeira conversa até à distância, para a gente ter uma pesquisa de voz para o filme, né? Mas acabou fluindo bem, assim, eu adoro assim, os atores que fizeram as vozes, assim, né? O Paulo Miklos, Grace, Millen, o André Bujanra, né? Faz o Helen Cota, e tantos outros, assim, a Carol, que a Laerte também, que interpreta, ela faz ela mesma, mas ela também interpreta, né? Então, teve essa pesquisa que é um processo bem gostoso, assim, para desenvolver durante a pré-produção. E aí eles já entram depois de o filme todo feito? Antes. A gente grava na animação, a gente grava sempre antes, porque a gente precisa ter o tempo da fala deles. Da fala. Por isso que eu te falei que a gente gravava também a imagem deles, porque essa imagem gravada também era a nossa base para animar, né? Muitas vezes. Então, é claro que depois o filme teve algumas alterações ao longo da produção, a gente reescreveu alguns diálogos, e aí a gente faz uma ADR, em que a gente vai para estúdio e aí faz uma dublagem. Já está animado, aí ele assiste, e aí ele coloca a voz no tempo. Mas o melhor é você trabalhar com a voz gravada antes da animação. César, muitíssimo obrigado. Aqui, se deixasse, a gente tinha perguntas até dizer chega. Mas a gente sabe também que você ainda tem muitos compromissos. Hoje ainda tem uma exibição, gente, para
a plateia lá do Oscar, para os votantes. Desejar para você e para o Ivan também tudo de melhor na passagem de vocês aqui em Los Angeles. Muitíssimo obrigado. O que vocês precisarem que eu possa ajudar, eu estou encantado com o filme e ainda mais assim, instigado enquanto realizador a entender um pouco mais o trabalho de vocês, acompanhar sem dúvida. E é isso, deixar também aqui já o meu muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Lucas? É muito importante falar do filme, pensar sobre o filme, né? E neste momento que a gente está ali mostrando o filme, está aqui em Los Angeles, né? Colocando aqui o filme para circular nesse momento tão difícil, inclusive. Eu acho que isso amadurece muito, né, o processo, traz o filme para cá, faz o filme aparecer aqui, né? Muito obrigado mesmo. Valeu. Se as pessoas quiserem ver mais materiais seus ou da produtora, onde é que eles podem ver seus trabalhos anteriores também? Tem algum local que a gente consegue encontrar? Sim, a produtora é a Cola Filmes. É fácil de encontrar nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, o Vimeo também, então tem os curtas, estão lá. O longa já está no pay-per-view no Brasil, né? Logo entra na grade do Canal Brasil e do Telecine, né? E é isso, seguimos mostrando aí, produzindo, né? Maravilha, um abração. Muito Até a obrigado. próxima, viu? Abração, até mais.